como seria se os seus pensamentos pudessem se materializar e ganhar a forma de uma pessoa. Este é o filme A Mulher no Jardim. O filme oferece a proposta de terror, mas no final acaba nos surpreendendo, porque o objetivo era muito mais do que assustar. Esta é a história de uma mulher que acaba de ficar viúva e tem que cuidar dos seus 2 filhos. Logo no início do filme conseguimos perceber que eles tiveram um acidente de carro, onde estava a Ramona e o seu marido. O marido não resistiu e ela acabou gravemente ferida, tanto que levou vários pontos na perna direita e precisa usar muletas para se mover. Enquanto começam o dia, parece tudo calmo, tirando o fato de que Ramona não consegue cuidar da casa como antigamente. Ainda não superou o luto. Ainda não conseguiu se adaptar ao fato de que o marido não está mais com eles e de que ela cuidará dos filhos sozinha daqui para frente. O filho mais velho tenta ajudar, mas ainda assim há coisas que só ela pode fazer. Faltam coisas básicas na casa. Uma delas é a luz. Houve um problema com a energia e eles não conseguiram resolver, porque também não tinham nenhum telefone disponível naquele momento. Depois de perceberem que não poderiam chamar alguém para verificar a energia, o filho mais velho olha pela janela e vê uma mulher totalmente de preto, cobrindo a cabeça com um véu, sentada no meio do jardim. Naquele momento, ainda estava afastada da casa, mas causava um certo incômodo. Por isso, Ramona saiu para perguntar o que se passava com a senhora. A resposta que teve não só foi estranha, como a deixou assustada. Tanto que, em vez de voltar imediatamente para dentro da casa, ela foi para a garagem. Tentou usar o carro para carregar o único telefone que tinha na casa. Infelizmente estava sem bateria. O carro nem sequer ligava, então ela não conseguiu carregar o telefone e teve que voltar para dentro da casa. O filho mais velho fez várias perguntas em relação a quem era aquela mulher e por que não se ia embora. Ramona respondeu que era uma mulher com problemas mentais, que provavelmente fazia parte do lar que ficava perto da escola deles e que achou que Ramona fosse a cuidadora dela, por isso apareceu. O filho mais velho obviamente não acreditou e ficou de olho na senhora através da janela nas restantes horas. Enquanto o tempo passava, Ramona e os filhos tentavam se distrair, mas o filho mais velho era muito inquieto. Ele só queria que aquela senhora se fosse embora. O problema é que cada vez que eles olham para fora, parece que ela está mais perto da casa. E assim, depois de vários chiliques que o filho mais velho teve, ao ponto de acabar com a paciência da Ramona também, ele ficou ainda mais nervoso. Foi direito ao quarto pegar a arma do pai para poder expulsar aquela mulher. Ramona vai atrás dele desesperada, mandando ele não fazer isso. Ele pega na arma mesmo assim. Enquanto vai atrás dele, ela cai, tenta se levantar com muita dificuldade. Ele tranca todas as portas que tinha na sala, deixando a mãe sozinha lá. Ele pede para a irmã mais nova não abrir a porta, enquanto ele sai para expulsar aquela mulher do jardim. Ele sai e vai falar com ela. Ele aponta a arma e diz que vai contar até 10 para que ela levante-se e saia dali. Ela se levanta e enquanto ele vai contando, ela começa a se aproximar. Ele treme, mas não foge. Inclusive, ela consegue tocar nos espanta-espíritos que estão pendurados ao lado da porta da casa. Ele se assusta e olha para os espanta-espíritos. Quando se vira novamente, ela já está ainda mais perto da casa, ou seja, dele. Quando parecia que ela ia atacar, ela simplesmente diz a ele o que realmente tinha acontecido com o pai dele. Aí a cena corta para o filho voltando para casa e abrindo a porta para a mãe. Ele pergunta para ela o que realmente aconteceu com o pai deles. E ali ela explica que, na verdade, na noite em que o pai deles morreu, eles tiveram uma discussão. Ramona falou para ele que já não gostava da vida que eles tinham, que apesar de terem escolhido juntos, ela não conseguia se ver continuando a viver daquele jeito. Nas palavras dela, o marido tinha muitos ofícios, sabia como se virar
no meio onde eles estavam. Mas, em relação a ela, não tinha nada a fazer. Para irem para lá, ela teve que desistir do seu trabalho e virar apenas uma dona de casa, cuidar do jardim e, como ela disse, de galinhas. Parece que parte do ofício do marido era a criação de aves. Ela disse que não aguentava mais aquela vida e que se ele não decidisse arranjar uma nova casa novamente na cidade, ela iria embora, sozinha. Ao saírem do restaurante, o marido colocou as chaves do carro na mesa e chamou o garçom para fazer o pagamento. Naquele momento, Ramona pega nas chaves e sai. Normalmente, o marido conduzia, mas ela estava a conduzir naquela noite. Pelo que ela lembra, no caminho para casa, ela viu uma mulher pelos retrovisores. Não estava nítida a imagem, mas parecia ser a mesma que estava fora da casa. Ela ficou olhando para o retrovisor por algum tempo, e no momento que olhou para frente, os dois acabaram por ter um acidente. Ao ouvir isso, o filho ficou destroçado, porque antes dela contar esta história, ela dizia que era o marido que conduzia naquela noite. Depois de Ramona contar, os dois ouviram os gritos da filha mais nova e correram para outra sala onde ela estava. Chegando lá, eles notaram que havia uma sombra se movendo pela casa e derrubando as mobílias e tudo que tivesse no caminho. Eles começaram a correr de departamento a departamento da casa, até que perceberam que ela só conseguia se mover através da luz. Era a mulher de preto que estava lá fora. Então fecharam todas as janelas e todos os lugares por onde poderia entrar luz. Pois sem luz, não há sombras. Sem sombras, ela não poderia entrar na casa. Ou pelo menos é isso que eles achavam. Então, eles correram até o porão, que fica na parte de cima da casa, e ficaram lá escondidos por alguns minutos, até que a mulher apareceu por lá. Nesse momento, coisas muito estranhas aconteceram. Então, talvez não tem como serem entendidas. A mulher ataca os três e, de repente, faz a mãe desaparecer. O corpo dela desaparece, mas a sombra ainda se move pelas paredes. Enquanto isso, a mulher se aproxima da filha e faz ela desaparecer também. No momento em que a filha desaparece, a mãe volta a aparecer e abraça o filho. E depois os dois ouvem a voz da filha mais nova na parte de baixo da casa. Eles saem do porão e Ramona pede para o filho mais velho esperar enquanto ela vai buscar a filha. Quando ela vai, ela começa a ver coisas estranhas, começando pelo seu marido. É como se ela pudesse repetir um dos momentos em que ela gravava o marido falando sobre a casa nova deles. Ela foi lá e reviveu o momento. Depois ela se levanta e parece lembrar que precisa encontrar a filha. Ela dá as costas para o marido e, de repente, ele coloca um pano na cabeça dela e começa a sufocá-la. Ramona perde a consciência e, quando acorda, ela vê uma cena parecida ao que aconteceu no início, quando ela foi falar com a senhora. Só que desta vez ela estava no lugar da mulher de preto, dizendo exatamente as mesmas coisas que ela disse quando Ramona se aproximou. E ela conseguia ver a si mesma na frente, como se tivesse acontecendo tudo de novo e que ela sempre tivesse sido a mulher de preto também. Depois, ela acorda novamente e vê a filha deitada no chão. Ela se aproxima e a abraça. E então, o lugar ao redor delas começa a mudar. Ramona chama pela filha. Depois de um tempo, a filha acorda. Aí o irmão dela se aproxima do quarto. Então Ramona se levanta e pede para eles saírem do quarto e deixarem ela a sós. Assim que os meninos saem, aparece a mulher de preto novamente, sem o véu, e diz a ela quem ela é, de uma forma que não dá para entender exatamente o que ela é. Mas, pelo que ela diz, foi Ramona que chamou por ela todos os dias, desde a morte do marido. A mulher parecia ser o carrasco, só que normalmente o carrasco não pede permissão para levar a pessoa. Mas neste caso, esta mulher veio para incentivar que a própria Ramona tirasse a sua vida. Ela disse a Ramona que ela a pedia para dar-lhe forças todos os dias. Então ela decidiu atender a sua chamada. Também mencionou
que Ramona tinha tirado todas as balas da arma do seu marido e que a tinha jogado fora, deixando apenas uma bala. Para que serviria esta bala? Isto indicava que Ramona já pensava em tirar sua vida há muito tempo. É como se ela não tivesse o poder de levar Ramona, mas tinha o de aterrorizá-la e de lembrá-la da escolha que ela mesma tinha feito. Então ela disse que estava na hora dela acabar com tudo. Ramona entendeu e disse à mulher que precisava apenas despedir-se dos filhos. A mulher permitiu. Então ela foi para a outra sala e pediu para os filhos irem para a casa do vizinho e pedir ajuda, que seria o melhor para eles. Ela ficaria porque era a melhor coisa a se fazer. O filho mais velho tentou pedir para que ela fosse mesmo assim, mas ela não podia, porque antes disso, Ramona perguntou à mulher se os filhos dela ficariam bem caso ela fosse embora. A mulher de preto também tinha mostrado para a Ramona como supostamente seria a vida dos filhos dela caso ela não estivesse mais presente. Depois os filhos dela foram. Aí, Ramona foi para a garagem com a arma, se sentou e se preparou para atirar na própria cabeça. A mulher de preto segurou nas mãos de Ramona e ajudou-a a endireitar a arma para que ela fizesse logo. E ainda disse que não tinha o dia todo. Naquele momento, Ramona ficou sem forças, tão desesperada que não gritava, não chorava, simplesmente parecia estar em transe. Até que aos poucos, a mulher de preto começou a desaparecer. Depois a cena corta para Ramona saindo da garagem, encontrando os filhos no jardim e os levando para dentro. Enquanto eles entram, eles perguntam se a mulher foi-se embora. Ramona disse que sim. E eles perguntaram novamente se ela voltaria. Ramona disse que por enquanto ela não voltaria e que caso voltasse, ela estaria pronta. Como eu disse no início, este não é um filme focado no terror. Tem muitos momentos em que você é capaz de sentir medo. Mas no final, você percebe que o objetivo era bem maior do que simplesmente assustar ou trazer suspense. O maior objetivo do filme era mostrar a realidade, nos fazer pensar em como poderiam ser os pensamentos que aparecem na cabeça de alguém que está em luto, independentemente do tempo. No que ele pensa em fazer, se é em seguir a vida ou se simplesmente acabar com ela. Sobre esses pensamentos enganosos, de que as pessoas ficariam melhor se não estivéssemos por perto e de que não existe mais outra solução. O filme é tão bom, principalmente quando você percebe as verdadeiras intenções que ele tem, que é de nos acordar para a vida. Ramona acordou e decidiu continuar lutando pelos filhos dela e por ela mesma. Enquanto ela não desistir, aquela mulher não voltará.